Boa tarde, Presidente Luciano, boa conselheiros. tarde. Boa Boa tarde. tarde. Vamos começar nossa sessão, então, de número Pois não. 12 de Boa tarde. 2025. Boa tarde, Fiuk. Boa tarde. Quero cumprimentar os conselheiros Lorenzon, Lucas, conselheiro Porce, conselheiro Marcelo Spilk, diretor-geral Carlos Alvim. Cumprimento hoje especialmente o diretor de saneamento e irrigação, Ricardo Pereira da Silva, que está de aniversário. Hoje, 1º de abril? Exatamente. Não Parabéns, é mentira, ele para o está de Ricardo. aniversário. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado a todos. Parabéns, Ricardo. De bom. Obrigado. Muitas felicidades, muita saúde, né? Em primeiro lugar, a saúde. É verdade. Obrigado, presidente. Cumprimento também o diretor Ayrton, que está retornando das suas merecidas férias. Ayrton. Vamos dar início, então, à nossa sessão, iniciando pelo processo 318-3900-248, que trata do recurso da Corsan à decisão da Diretoria-Geral referente à cobrança de fatura com consumo de água acima da média. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Marcelo Spilk. Conselheiro Alexandre Porce, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos a todos que estão presentes aqui na sessão. Dando início, então, à leitura do relatório. O processo teve início com reclamação efetuada por Ângela Maria de Azambuja Almeida, à ouvidoria da AGERGS, face ao indeferimento de recurso por parte da Corsan ao pedido de cancelamento de cobrança de fatura com vencimento em junho de 2023, referente ao imóvel 4274-415, localizado na cidade de Butiá. Mediante o memorando número 6/2024 SOA, o coordenador da ouvidoria inaugura expediente para requerer análise jurídica da demanda, a qual foi respondida por 2 vezes pelo sistema de ouvidoria à usuária. Não estando satisfeita, a mesma solicitou maiores explicações sobre o alto consumo registrado em curto período. Em 20 de março de 2024, a Diretoria-Geral, após análise da Diretoria de Assuntos Jurídicos e da Diretoria de Qualidade dos Serviços, emitiu decisão dando provimento ao recurso da usuária para desconstituir a fatura do mês de competência de maio de 2023 para emissão de nova fatura com base no consumo médio dos últimos 6 meses, bem como para, consequentemente, determinar a imediata retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito. As partes foram devidamente oficiadas, tendo sido apresentada pela Corsan a carta número 1135/2024, Suprim-DP, com recurso à decisão proferida para manutenção do consumo faturado do período. Oficiada para apresentar contrarrazões, a usuária, representada por sua procuradora, requer a improcedência do recurso com a manutenção da decisão. Com base nos fundamentos técnicos e jurídicos apresentados pelas diretorias técnicas no processo e nos documentos apresentados pela companhia e pela usuária, o diretor-geral mantém a decisão tomada anteriormente e indefere o requerimento apresentado pela Corsan, encaminhando o recurso ao Conselho Superior para julgamento. Em 20 de janeiro, 13 de fevereiro e 13 de março de 2025, a representante da usuária envia à AGERGS correspondências eletrônicas informando sobre a manutenção da situação da consumidora, que ainda está negativada no Serasa pela dívida impugnada recorrida nesse processo. Em 17 de março, a Diretoria-Geral emite o encaminhamento número 703/2025-DG, recomendando, abre aspas, o envio de ofício à concessionária para que proceda a imediata suspensão da inscrição do nome da usuária em cadastro de restrição creditícia e ou órgão de proteção ao crédito até decisão final desta agência reguladora, fecha aspas. Em 18 de março, mediante o ofício número 132/2025, SE Assessoria, oficiamos a Corsan solicitando que providencie a suspensão da inscrição do nome da usuária em cadastro de restrição creditícia e ou órgão de proteção ao crédito até a decisão final desta agência reguladora.
Em 20 de março, a Corsan informa na carta número 695/2025 que a fatura de competência de maio de 2023 foi retirada do Serasa e será mantida em alteração até o final deste processo. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Nós não temos aqui, deixa eu só verificar, mas não temos pedido de sustentação oral pelas partes. Então, o senhor pode continuar a leitura do seu voto, por favor. Obrigado. Item 2 da fundamentação. A AGEGS atua na área de saneamento por previsão da Lei Estadual número 10.931, de 1997, substituída pela Lei número 16.266, de 2024, e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência, como é o caso de Butiá, onde se localiza o imóvel da consumidora requerente neste expediente. De acordo com os registros deste expediente, o imóvel objeto da cobrança encontrava-se fechado desde novembro de 2022, quando foi desalugado. Na fatura de competência de abril de 2023, constou 1 metro cúbico de consumo, de acordo com a média faturada. Contudo, em abril de 2023, foi cobrado consumo referente a 180 metros cúbicos, com valor de R$ 2.660,22. Conforme pontua a Diretoria de Qualidade dos Serviços na informação DQ, número 57/2024, a Corsan trocou o hidrômetro após a leitura de 180 metros cúbicos e a usuária informou que chamou um técnico independente que confirmou não haver vazamentos no interior do imóvel que justificassem o consumo excessivo. A Corsan apresentou o laudo do hidrômetro retirado, demonstrando que o mesmo apresentava submedição. Entretanto, o laudo não apresenta imagens que comprovem que o mesmo se trata do equipamento em questão e não foi facultado ao cliente acompanhar a inspeção. A diretoria opina pelo provimento do recurso da usuária e reemissão da fatura de maio de 2023 com base no consumo médio dos últimos 6 meses, destacando que, abre aspas, embora pudesse haver, por exemplo, algum tipo de vazamento interno que justificasse o alto consumo, a conduta da delegatária ao trocar o hidrômetro sem informar a usuária está em desacordo com o previsto no parágrafo 6º do artigo 88 do RSAE, fecha aspas. O Regulamento de Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, RSAE, aprovado pela Resolução Normativa número 66/2022, faz referência aos hidrômetros, conforme artigo 88. O hidrômetro e demais equipamentos de manutenção de medição são propriedade da delegatária, sendo fornecidos e instalados devidamente lacrados pela mesma ou órgão metrológico oficial às suas expensas, exceto quando previsto em normas específicas. Parágrafo 1º. Fica a critério da delegatária a definição dos hidrômetros e dos demais equipamentos de medição consoante as condições de operação, instalação e local de fácil acesso, bem como sua substituição, quando considerada conveniente ou necessária, observados os critérios estabelecidos na legislação metrológica aplicáveis a cada equipamento e em normas específicas da delegatária. Parágrafo 3º. A manutenção ou substituição dos hidrômetros, cujos defeitos decorram do desgaste natural de seus mecanismos, será executada sem qualquer ônus para o usuário. Será executada sem qualquer ônus para o usuário. Parágrafo 4º. A verificação periódica do hidrômetro deverá ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica. Parágrafo 5º. Somente servidores da delegatária ou pessoas devidamente autorizadas poderão instalar, reparar, substituir ou remover hidrômetros, sendo absolutamente vedada a intervenção do usuário. Parágrafo 6º. A substituição de equipamentos de medição deverá ser informada por meio de comunicado específico no endereço da ligação ou no alternativo por ocasião da execução desse serviço, com informações referentes às leituras do hidrômetro retirado e do instalado. O RSAE prevê ainda que, artigo 23, a fatura de prestação dos serviços deverá conter as seguintes informações. Parágrafo 2º.
Quando impossível a realização de medição do consumo por responsabilidade do usuário ou força maior, as faturas serão emitidas com base no consumo médio dos últimos 6 meses. Abre aspas, pelo que consta nos autos, a substituição do hidrômetro ocorreu de forma irregular, o que põe em xeque a última leitura do mesmo, 828 metros cúbicos, já que o consumidor não foi comunicado da sua substituição e, por efeito, não pode, inquerendo, realizar a leitura do hidrômetro por si. Dito de outra maneira, a Corsan não adotou providências de transparência, as quais visam garantir que os procedimentos e as informações sejam acessíveis e compreensíveis para o usuário, aumentando a confiança e a prestação de contas. A ausência de comunicação ao usuário da substituição do hidrômetro é uma falha que macula de forma irremediável a transparência da leitura final do hidrômetro. Não é possível afirmar cabalmente que a leitura final do hidrômetro, antes de sua substituição, é 828 metros cúbicos, uma vez que o desrespeito aos protocolos põe inevitavelmente em dúvida a leitura final. Em sendo essa leitura determinante para balizar o consumo de água de competência de maio de 2023 do usuário, não resta alternativa que não seja a desconstituição dessa cobrança e a emissão de nova fatura pela média do consumo nos 6 meses anteriores, fecha aspas. Por fim, cabe lembrar que o RSAI estabeleceu procedimentos a serem observados pela prestadora do serviço de saneamento, prevendo que das decisões aos recursos apresentados pelos usuários às delegatárias, cabe recurso à AGERGS. Especificamente, para o caso de apuração de irregularidades e revisão do faturamento, prevê o regulamento. Artigo 104. Caso haja discordância em relação à cobrança, o usuário poderá apresentar defesa por escrito junto à delegatária no prazo de 15 dias, a partir da data do recebimento da notificação de irregularidade, de que trata o artigo 102 deste regulamento, a qual suspenderá a cobrança e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito até a decisão final. Parágrafo 1º. A delegatária deliberará no prazo de até 30 dias, contados do recebimento da defesa, cuja decisão deverá ser comunicada ao usuário por escrito, com a apresentação clara dos respectivos motivos, constando expressamente a possibilidade de recurso à AGERGS no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. O recurso à AGERGS suspende a cobrança e a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Parágrafo 3º. Os valores decorrentes da constatação de irregularidades na medição não atribuíveis à delegatária somente poderão ser cobrados após a decisão administrativa definitiva. Embora o caso em tela não se trate de irregularidades atribuídas ao usuário, entende-se que deve a companhia suspender a inscrição dos clientes nos cadastros de proteção ao crédito sempre que houver recurso, até que haja decisão administrativa da agência, a fim de evitar prejuízos adicionais em caso de cobranças indevidas. Diante do exposto e dos pareceres técnicos e jurídicos apresentados no expediente, encaminho o seguinte voto. 3 do voto, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Corsan, mantendo a decisão da diretoria-geral para desconstituir a fatura do mês de competência de maio de 2023, referente ao imóvel número 42.74.41.5, de titularidade de Ângela Maria de Zambuja Almeida, e emitir nova fatura com base no faturamento médio dos últimos 6 meses, determinando a imediata retirada do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito. É como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra para o conselheiro Marcelo Spilk para revisão do processo. Obrigado, presidente. Na revisão, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Ok, obrigada. Conselheiros, alguma observação? Podemos, algum questionamento? Não. Não? Então, vou dar o meu voto pela ordem regimental. Acompanho integralmente o voto do conselheiro Alexandre Porce. Conselheiro Algir Lorenzon. Da mesma forma, eminente presidente.
Obrigada. Conselheiro Lucas? Põe o voto do relator, presidente. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, o Conselho Superior da AGERGS decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Corsan, mantendo a decisão da Diretoria Geral no processo 318-3900-248. Temos agora um processo em procedimento, uma deliberação em procedimento simplificado. Proposta de deliberação do conselheiro relator Alexandre Porce relativa ao sistema de sensoriamento meteorológico na ERS 122, sob a gestão da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A. Processo número 786-3900-248. Conselheiro Porce. Obrigado, presidente. Dando início, então, à leitura da proposta. Trata o expediente de aprovação da instalação de estações meteorológicas para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, em 2 pontos, ao longo do trecho sob sua delegação na ERS 122, por determinação do contrato de concessão número 50/2022, item 3.4.3.5, do anexo 2, Programa de Exploração da Rodovia PE. Estabelece, então, o referido item 3.4.3.5, Sistema de Sensoramento Metodológico. Escopo: disponibilização de estações meteorológicas visando proporcionar informações aos usuários referentes às condições de tempo. Parâmetros técnicos: as estações meteorológicas deverão dispor de sensores básicos de temperatura, precipitação, umidade relativa, neblina, névoa e nevoeiro, e terão fonte própria de energia e fornecimento de energia elétrica da rede convencional. O sensoriamento das condições meteorológicas deverá ser coordenado pelo CCO, que terá o papel de receber, analisar e disseminar os informes sobre as condições do tempo para as bases operacionais do serviço de atendimento aos usuários e para as diversas centrais e meios de informações. Os dados coletados pelas estações meteorológicas deverão ser transmitidos para o CCO em tempo real via sistema de telecomunicações. Parâmetros de desempenho: a implantação das estações meteorológicas deverá ser feita de acordo com as normas definidas pela agência fiscalizadora, a AGERGS, ou, na ausência destas, de acordo com as normas definidas pela NTT. A definição dos locais para a implantação deverá ser submetida à AGERGS para aceitação. Em 22 de maio de 2024, a Secretaria de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul envia à AGERGS o ofício GE 098/2024 da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que apresenta as localizações planejadas para as instalações das estações meteorológicas na rodovia ERS 122 para apreciação. No ofício GE 120/2024, de 16 de julho de 2024, a concessionária informa que, visando aumentar a segurança dos usuários da rodovia, serão implantadas 4 estações meteorológicas adicionais às supracitadas. Essas adições complementam o item 3.4.3.5 do PE, com o objetivo de melhorar o monitoramento das condições pluviométricas nas rodovias de concessão. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, após análise da documentação e vistoria das estações meteorológicas instaladas, apresenta suas considerações na informação de que, número 134/2024, opinando ao Conselho Superior que: 1. Aceite os locais indicados pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, na IRS 122, quilômetro 45, até o mais 694, e IRS 122, quilômetro 108, até o 190, estendendo a exigência do item 3.4.3.5, Sistema de Sensoramento Meteorológico do PE.
2. Aceite dos sensores propostos pela concessionária para as 2 estações meteorológicas. 3. Determine à concessionária que seja realizado um período de avaliação de até 5 anos, utilizando a estrutura dos pórticos para a instalação das estações meteorológicas, a fim de verificar a influência do entorno nas variáveis medidas. A Direção-Geral, no encaminhamento número 1910/2024-DG, envia o processo ao Conselho Superior. Assim sendo, proponho a este Conselho acolher as recomendações da Diretoria de Qualidade, decidindo por 1. Aprovar os locais indicados pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, SA, na ERS 122, quilômetros 45,694 e ERS 122, quilômetro 108,290, para o sistema de sensoriamento meteorológico exigido no item 3.4.3.5 do PER. 2. Aceitar os sensores propostos pela concessionária para as 2 estações meteorológicas. E 3. Determinar à concessionária que seja realizado um período de avaliação de até 5 anos, utilizando a estrutura dos pórticos para a instalação das estações meteorológicas, a fim de verificar a influência do entorno nas variáveis medidas. Essa é a proposta, presidente, conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Conselheiro Marcelo, que é o revisor deste processo. Eu, sinceramente, presidente, não tinha conhecimento de que eu era o revisor, mas estou de acordo aqui plenamente com a proposta de deliberação do conselheiro Alexandre Porce. Certo. Sim, nós ouvimos, então, né, ouvimos a proposta, lemos, temos ela, então acho que não há prejuízo nenhum, né, conselheiro Marcelo? Compreendemos alguma outra observação, conselheiro Lucas, Lorenzon? Não, nenhuma observação, está muito bem. Ok. Eu também acompanho integralmente a proposta do conselheiro Porce. Pergunta ao conselheiro Lorenzon. Também estou acompanhando. Conselheiro Lucas. Acompanho, presidente. Ok, obrigada. Por unanimidade, no processo. Deixa eu só pegar aqui a minha pauta. No processo 786-3900-248, o Conselho Superior decidiu aprovar os locais indicados pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha para instalação do sistema de sensoriamento remoto, de sensoriamento meteorológico, conforme programa de exploração da rodovia. Só em tempo, presidente, desculpa, na verdade, sim, claro, eu era revisor do processo, mas como era um procedimento de deliberação simplificada, eu achei que mudasse o procedimento aqui de não ter a leitura da revisão em si, né? Mas claro, havia lido já a proposta de deliberação e 100% de acordo. Ok, obrigada. Bem, item 3, comunicações. O conselheiro relator Algir Lorenzon informa que retornou à Diretoria-Geral o processo que trata da proposta de regulamentação para a recomposição de pavimentos apresentada pela Corsã, tendo em vista que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, editou, em 18 de dezembro de 2024, a norma de referência número 11, que trata sobre o tema. O processo é o 1736-3900-246. Então, ele desceu em diligência à Diretoria-Geral, que vai verificar com as diretorias técnicas o reflexo neste processo da nova norma de referência editada pela ANA. Isso, conselheiro Lorenzon? É isso, e eu estou sugerindo que seja aberto um expediente específico nos moldes do processo 000813900/24, dígito 7, para que sejam realizadas as análises necessárias para a internalização pela AGERGS das demais normas de referência emitidas pela ANA.
essa resolução da ANA 230, de 18 de dezembro de 2024. O seu artigo 57 diz o seguinte: a entidade reguladora infranacional deve propor parâmetros e prazos para os serviços de recomposição de pavimentos e de outras estruturas danificadas pelo prestador de serviço. E o parágrafo único desse artigo 57 dessa resolução diz: a entidade reguladora infranacional deve analisar os casos excepcionais em que o descumprimento mencionado no caput decorra de impedimentos alheios ao controle do prestador. Então, esse é um processo que eu imagino que venha com todas as análises técnicas, eminente presidente, para que possamos, então, melhor analisar. Ok. Assim, a decisão. Certo. Bem, convite aqui, eu tenho deixa eu só localizar aqui, vou abrir o processo, que ele está no processo SEI. Só um minutinho. Que se refere a uma consulta um convite para consulta da Corsã aqui. Recebemos, então, o convite da Corsã para audiência pública, que será transmitida pela internet no dia 9 de abril de 2025, às 14 horas. Trata da proposta do Plano Regional de Água e Esgoto. Então, nós temos este convite para quem acho muito interessante a DSI acompanhar, a nossa Diretoria de Saneamento e Irrigação. Se eu puder, também vou acompanhar. Este convite está no nosso processo 848-3900-252. Então, 9 de abril de 2025, que é uma quarta-feira. Quarta-feira, às 14 horas. 14 horas é o início. Sim, tem o site aqui, depois eu coloco aqui no grupo, o site da Corsã para o acompanhamento desta audiência pública. Perfeito. Muito bom. Não sei se algum conselheiro tem mais algum convite que tenha visto, recebido. Em assuntos gerais, conselheiros, eu tenho alguns assuntos. O primeiro é a comunicação feita pela Associação de Servidores Efetivos da AGERGS, da nova diretoria e do Conselho Fiscal. O presidente permanece o nosso colega Luiz Clipper, a quem cumprimento muitíssimo pela parceria e pelo sucesso que teve junto com os demais colegas agora para esta nossa reestruturação. Foi bastante importante a atuação da CEGERGS. Vice-presidente Eduardo Dávila Leal, o diretor administrativo e social é o Dr. Wagner da Silva Godoy, o diretor financeiro é o Sérgio, nosso colega economista da Diretoria de Regulação Econômica, Sérgio Alexandre Ramos Gonzalez. O Eduardo Leal, ele integra o quadro da Diretoria de Tecnologia e Inovação, e a secretária da CEGERGS é a diretora Ana Carolina Borges Marques Ribeiro, diretora da Diretoria de Regulação Econômica. Para o Conselho Fiscal, nós temos as colegas Gabriela Liconte, Mário Kliman e Roger Zulpo. E a suplente é a colega Francine Santos. Então, eu desejo muito sucesso e vigilância, em relação à manutenção das nossas condições de trabalho, para que a gente tenha sempre o cuidado aí com as carreiras, porque isso é importante para a regulação, para os serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul. Desejo muito sucesso a toda a diretoria e tem, que sabe que pode contar também com o conselho e com esta presidente aqui, que é também do quadro de servidores. Então, muito sucesso. Temos também só a informação das viagens aqui que nós vamos fazer essa semana.
Então, agora, na quarta-feira, eu estarei junto com o diretor de Saneamento e Irrigação e com a nossa jornalista Aniuska Van Helden. Nós vamos a Uruguaiana e a São Borja. Lá tem um encontro da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, em que eu vou palestrar, né, apresentar a Gergs para os novos vereadores da cidade. Também estamos buscando, temos uma reunião com o prefeito de Uruguaiana, estamos buscando também a reunião com o prefeito de São Borja. E temos os colegas da diretoria de energia, gás e iluminação pública, o Alexandre Jung e o colega Luiz Klipper, junto com o nosso assessor de imprensa, Vitor Barreto, que vão a Bagé e Dom Pedrito. Há uma audiência pública sobre a CE Equatorial em Dom Pedrito e vamos também falar com a Câmara de Vereadores, com a presidente da Câmara de Vereadores de Bagé e possivelmente com o prefeito também. Não sei, diretor Carlos, se há alguma outra viagem agora nesta semana, creio que não, mas ou algum outro comunicado em assuntos gerais que o senhor queira fazer, fique à vontade. Viagem que a gente tem programada, né? Desculpe, eu não ouvi, está meio baixinho o telefone, o som. Não são. Obrigado, presidente. São essas as viagens. São essas, né? Ok. Conselheiros, algum outro assunto geral, algum outro assunto que vocês queiram trazer? Fiquem à vontade. Muito obrigado. Ok. Bem, então hoje nós vencemos a pauta da nossa sessão de número 12 de 2025. E então na próxima terça nos encontramos aqui de novo. Muito bem. Neste mesmo horário. E vamos ao exame dos processos que estão em carga, que são muitos. Exatamente, tem bastante coisa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Uma boa semana. Até Até a próxima terça-feira.